Imagine 3 crianças que saem de casa, numa manhã comum de verão. Elas dizem que vão à praia, sorriem, pegam um ônibus sozinhas e nunca mais voltam. Nenhum pedido de resgate, nenhum corpo, nenhuma resposta definitiva. Mais de 60 anos se passaram. E até hoje o que aconteceu com essas crianças permanece como um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Mas o que torna esse caso ainda mais perturbador é que existem testemunhas. Pessoas viram as crianças naquele dia, viram com quem elas estavam. E mesmo assim, o mistério nunca foi esclarecido. A pergunta que ecoa até hoje é simples. Como 3 crianças podem desaparecer em plena luz do dia, em um lugar público e sem deixar rastros? Esse é o caso das crianças Belmont. Estima-se que cerca de 8 milhões de crianças sejam reportadas como desaparecidas globalmente todos os anos, o que dá em média mais de 20 mil crianças por dia, embora a maioria seja localizada em pouco tempo. O caso Belmont é tão especial porque mudou não apenas um país, mas o mundo, na forma como os pais passaram a ver a segurança de seus filhos. No dia 26 de janeiro de 1966, na cidade de Adelaide, Austrália, os irmãos Jane, Arna e Grant Belmont saíram de casa com uma promessa inocente: passar algumas horas na praia de Glenelg e voltar antes do anoitecer. Eles já tinham o costume de fazer isso. Nada parecia fora do normal. Mas quando o sol começou a se pôr, as crianças não voltaram. O que começou com um atraso, rapidamente se transformou em pânico, depois em desespero e, finalmente, em uma busca que mobilizou um país inteiro. Com o passar dos dias, novas informações surgiam. Relatos estranhos, detalhes que não batiam, e uma figura misteriosa que mudaria tudo. E quanto mais a investigação avançava, mais perguntas surgiam. Na manhã daquele dia, tudo parecia absolutamente normal. Jane, de 9 anos, considerada responsável pelos irmãos, Arna, de 7, e Grant, de apenas 4 anos, saíram de casa levando toalhas, algumas moedas que sua mãe deu e a confiança de que voltariam até o fim da tarde. O destino era a praia de Glenelg, um dos lugares mais movimentados e seguros de Adelaide. Um local cheio de turistas, famílias e comerciantes. Adelaide era tão segura que raramente se ouvia falar em assaltos ou acidentes. E esse era um dos motivos para seus pais confiarem em deixar as crianças andarem sozinhas. Aquele era o último lugar onde alguém esperaria um desaparecimento desse tipo. Na minha opinião, ainda assim uma falta de responsabilidade, pois mesmo que aquela cidade fosse tão segura, ainda assim corria o risco das crianças se afogarem no mar. Eles pegaram um ônibus, que demorava cerca de 5 minutos até a praia, um percurso bem curto. Depois, foram vistas caminhando pela orla. Mais tarde, brincando normalmente na areia. Até aqui, nada de estranho. Mas então surgem os primeiros relatos inquietantes. Diversas testemunhas afirmaram ter visto os 3 irmãos acompanhados por um adulto, descrito como loiro, alto, educado, alguém que não levantava suspeitas à primeira vista. Testemunhas afirmam que ele interagia com as crianças, o que provavelmente levou muitos a acreditarem que aquele era o pai delas. Algumas pessoas chegaram a comentar que as crianças pareciam confortáveis perto dele, como se o conhecessem. E é aí que o mistério começa a se aprofundar. Horas depois, um detalhe deixou os investigadores intrigados. As crianças foram vistas comprando comida em uma padaria, pagando com uma nota que não pertencia à família. Os pais garantiram que não haviam dado aquele dinheiro a elas, pois sua mãe havia lhes entregado apenas moedas. Então, surge a pergunta que ninguém consegue responder até hoje: quem deu esse dinheiro às crianças? E por quê? Elas não estavam perdidas, não pareciam assustadas, não pediram ajuda, simplesmente
desapareceram. Quando o horário combinado passou e elas não retornaram, a família avisou a polícia e a busca começou rapidamente. Mas, conforme as horas viravam dias, nenhuma pista concreta aparecia. Sem objetos pessoais, sem roupas, sem sinais claros do que aconteceu depois daquele momento na praia. Com o passar dos dias, a investigação se expandiu. A polícia entrevistou dezenas de testemunhas, analisou relatos e seguiu todas as pistas possíveis. Mas quanto mais informações surgiram, mais confuso tudo ficava. A principal linha de investigação sempre girou em torno de um homem visto com as crianças, um desconhecido educado, aparentemente confiável, que teria conquistado a atenção dos irmãos com facilidade. O problema é que ninguém conseguiu identificá-lo com certeza. Retratos falados foram feitos, pistas surgiram, mas nenhuma levou à resposta definitiva. Então, começou as teorias. Uma delas sugere que o homem teria se passado por alguém de confiança, convencendo as crianças a segui-lo sem resistência. Outra aponta para a possibilidade de um plano premeditado, aproveitando-se da rotina dos irmãos. Alguns investigadores acreditam que erros cruciais cometidos nos primeiros dias das buscas podem ter comprometido o caso. Áreas importantes que não foram isoladas, depoimentos que demoraram para ser cruzados e pistas que hoje parecem óbvias, talvez tenham sido ignoradas. Décadas depois, escavações foram feitas em locais indicados por testemunhas tardias. Expectativas foram criadas. Famílias voltaram a sofrer. E mais uma vez, nada foi encontrado. O tempo passou. Testemunhas envelheceram, suspeitos morreram e a verdade ficou cada vez mais distante. Com o passar dos anos, o caso Belmonte deixou de ser apenas uma investigação policial. Ele se tornou uma ferida aberta na memória coletiva. Os pais envelheceram esperando respostas, que nunca vieram. Talvez lá no fundo, eles sempre soubessem que seus filhos não estavam mais vivos. Talvez o que aquela família realmente quisesse era apenas uma conclusão do caso, mesmo que ela fosse a pior possível, para que, enfim, suas consciências pudessem descansar. A cidade mudou, o mundo mudou, mas aquela tarde na praia permaneceu congelada no tempo. Esse caso mudou a forma como as famílias lidam com a liberdade, confiança e proteção de seus filhos. Depois dele, regras foram revistas, cuidados aumentaram, e a ideia de "isso nunca aconteceria aqui" deixou de existir. Mas, mesmo depois de tantas décadas, uma pergunta continua sem resposta. Será que alguém sabe realmente o que aconteceu e nunca quis contar? Talvez a verdade tenha sido levada pelo tempo. Talvez esteja escondida em um detalhe esquecido. Ou talvez esteja guardada na memória de alguém que nunca teve coragem de falar. O mistério das crianças Belmonte nos lembra de algo importante. Nem todo caso tem um final claro. Nem toda história chega a uma conclusão. Às vezes, o que nos resta são apenas perguntas. Mas eu quero saber qual é a sua opinião. O que você acha que aconteceu realmente naquela praia? Deixe o seu comentário.